Hayate é um virgem sem dinheiro que acaba na lista de alvos da máfia depois que seus pais irresponsáveis fogem com seu dinheiro. No entanto, quando ele acidentalmente salva a filha de um bilionário, ela se apaixona por ele e o contrata como seu mordomo pessoal para pagar sua dívida em troca de seus serviços noturnos. Tudo começa quando o Papai Noel diz ao jovem Hayate que ele não pode lhe trazer presentes porque seu pai é muito pobre para comprá-los, e sua mãe não quer pagar com um boquete. O velho aconselha-o a trabalhar duro e fazer algo de si mesmo. Então, vários anos depois, Hayate começa a trabalhar como entregador de bicicleta para ganhar dinheiro. O homem anda mais rápido que o Flash e faz um nome para si mesmo no negócio de entregas, mas as travessuras o seguem aonde quer que vá. No caminho para casa, ele encontra alguns amigos que o convidam para o buffet da festa de Natal, mas ele diz que não pode ir porque não tem dinheiro suficiente. Seus amigos o repreendem por sempre falar sobre trabalho e dinheiro, mas ele diz que não tem outra escolha porque sua mãe e seu pai tratam o desemprego como uma tradição familiar. Apesar de sua preguiça, ele continua a trabalhar duro, até que seu empregador descubra com seus pais que ele ainda está na escola e o demita. Ele revela que deu o cheque de pagamento de Hayate para seus pais, então o rapaz corre para casa para impedi-los de gastarem um novo sofá para descansar. Infelizmente, para sua decepção, seus pais já gastaram todo o dinheiro e só deixaram algumas moedas para ele. Ele também descobre que eles pegaram emprestado quase 157 milhões de ienes de Elon Musk e foram de férias, esperando que ele pague suas dívidas. Nesse momento, os cobradores de dívidas invadem sua casa e pedem o dinheiro de volta, mas ele pula pela janela e os despista. À noite, Hayate reflete sobre como seus pais o venderam para a máfia japonesa e percebe que os caras legais sempre terminam em último. Ele imagina o Papai Noel dizendo a ele que o trabalho duro sempre compensa, mas ele dá um soco no velho e escolhe se tornar um vilão. Nesse momento, ele vê uma garota chamada Nagi perto de uma máquina de venda automática e decide sequestrá-la para poder exigir 157 milhões de ienes como resgate. Antes que ele possa agir, dois caras se aproximam da garota com más intenções, então ele os espanta com sua aura de 1,27 m. Depois que eles fogem, Nagi agradece por salvá-la e diz que está com frio. Hayate lhe oferece seu casaco por pura gentileza, e Nagi fica tão impressionada que oferece a ele conceder qualquer desejo seu. Desesperado para se livrar da máfia japonesa, ele exige que ela vá com ele, mas Nagi interpreta isso como um convite para sair. Depois de alguma hesitação, Nagi concorda em namorar com ele, mas Hayate não tem ideia de que agora tem uma namorada. Em seguida, ele vai para a cabine telefônica para pedir dinheiro aos pais dela, mas ingenuamente dá seu nome, o que arruína seus planos. Enquanto ele se afunda na miséria, uma estranha gentil lhe empresta seu cachecol para que ele não morra de frio. Este ato o atinge com tanta força que ele cai de joelhos, chorando que quase sequestrou uma garota doce por dinheiro. Justo então, ele nota alguns caras empurrando Nagi para dentro do carro e indo embora. Então ele pega emprestado a moto de um estranho e vai atrás deles. Enquanto isso, os sequestradores tentam mexer com Nagi no carro. Então ela chama o nome de Hayate, e o homem entra voando como um Batman de baixo orçamento. Quando os sequestradores tentam atropelá-lo, ele pula no carro deles e os assusta com seus olhos vermelhos brilhantes, o que faz Nagi sentir um amor imenso por ele. Depois que a polícia chega, Nagi pergunta a Hayate o que ela pode fazer para retribuir, e ele pede sua ajuda para encontrar um emprego bem antes de desmaiar. Justo então, a estranha de antes, Maria, aparece e Nagi pede ajuda a ela. Logo depois, um helicóptero chega para buscá-los e Nagi declara que vai contratar Hayate como seu mordomo, a partir de hoje. Mais tarde, Hayate se encontra cercado por nuvens suaves, completamente confuso sobre onde ele está. Nesse momento, o Papai Noel aparece e calmamente lhe diz que ele é tão inútil que não conseguiria nem sobreviver ao primeiro episódio. Hayate parece aceitar a notícia rapidamente e diz que não tem nada a perder já que seus pais o abandonaram de qualquer forma, mas pelo menos ele conseguiu salvar Nagi dos sequestradores. Mas o Papai Noel rapidamente o lembra que, na verdade, ele tentou sequestrar Nagi e também o socou no rosto. Percebendo como isso soa mal, Hayate começa a se desculpar repetidamente, e assim, ele acorda em um quarto enorme e luxuoso. Enquanto olha ao redor, ele começa a pensar que está no céu, ou que isso é apenas seu pobre cérebro criando uma ilusão feliz para compensar sua vida miserável. De qualquer forma, ele decide aproveitar e agradecer ao Papai Noel pela experiência. Ao mesmo tempo, no hall da mansão, um médico conversa com Maria e Nagi, dizendo que embora Hayate pareça um homem elegante e esbelto, ele ficará bem, e que seu corpo é surpreendentemente forte. Nagi então diz a Maria que ela quer que Hayate se torne seu novo mordomo, já que o anterior, Himigami, foi embora. Ela também menciona que Hayate confessou seu amor por ela de uma maneira muito dramática anteriormente. Mais tarde, Hayate entra na fonte termal para relaxar, mas encontra Maria, o que torna a situação extremamente constrangedora. Ele fica confuso sobre por que a mesma pessoa com o cachecol de antes também está no seu sonho. Maria, tentando distraí-lo, comenta que seu corpo deve ser forte se os ferimentos ainda não reabriram. Mas como se estivesse azarada, os ferimentos de Hayate se abrem novamente e sangue enche a banheira enquanto ele desmaia. Mais tarde, Hayate acorda na mesma cama novamente, perguntando-se o que está acontecendo. Para evitar mais constrangimento, Maria diz a ele que toda a cena do banho foi apenas um sonho, porque ela não seria pega morta em uma piscina com um perdedor como ele.
Dano emocional! Ela então explica que ele está na mansão de Nagi, a garota que ele salvou dos sequestradores, depois de se apresentar como a empregada da família. Maria também menciona sua enorme dívida e pergunta o que realmente aconteceu no parque. Hayate rapidamente se desculpa por tentar sequestrar Nagi, o que confunde Maria, já que ela estava na verdade se referindo à parte em que ele confessou seu amor. Nagi então entra e ela e Hayate têm uma conversa confusa onde o cara se desculpa por tentar sequestrá-lo, mas Nagi acredita que ele está pedindo desculpas por confessar seu amor. Ela diz que hesitou no início, mas agora que pensou bem, vai deixá-lo fazer sexo com ela. Maria intervém e pergunta a Nagi o que devem fazer com ele agora. Então, Nagi oferece a Hayate um emprego como seu mordomo residente, assumindo que ela está mostrando bondade mesmo quando ele tentou sequestrá-la. Ele agradece ao Papai Noel e aceita felizmente. Ele promete proteger Nagi mesmo que isso lhe custe a vida. Mas Nagi, confundindo sua ambição com uma proposta de casamento, fica nervosa e diz a ele para ir devagar. Em outra parte da mansão, Maria diz ao mordomo-chefe, Klaus, sobre o novo papel de Hayate. Ela lhe conta que Hayate é mais rápido que um relâmpago e consegue até resistir a ser atropelado por um carro. Mas o homem pensa que Hayate é algum tipo de robô. Quando ele descobre a verdade, diz que Hayate não é adequado para o trabalho e diz a Maria para deixá-lo ir. No entanto, ela não consegue expulsá-lo, então em vez disso ela lhe dá algumas tarefas para fazer. Enquanto passeia pela mansão, ele encontra Nagi e exibe seu novo vestido, mas Nagi lhe dá o ombro frio porque é aquele período do mês. Enquanto Hayate decide limpar a mansão para conquistá-la de volta, Nagi vai para o quarto e sonha acordada sobre ser aplaudida por ele. Nesse momento, Maria entra na sala e diz a ela que Hayate está se esforçando muito para conquistá-la, então ela deveria falar com ele se algo a estiver incomodando. Seguindo o conselho dela, Nagi sai correndo para procurá-lo, mas assim que ela sai, Hayate aparece e pede a Maria para avaliar suas habilidades de limpeza. Ela fica chocada com o quão bem ele faz o trabalho e se pergunta como alguém como ele pode ser tão bom. Isso torna as coisas ainda mais difíceis para ela, pois não consegue encontrar um motivo para deixá-lo ir. Hayate, orgulhoso de seu trabalho, corre para limpar mais da mansão, mas acidentalmente entra no escritório de Nagi. Ele vê os desenhos na mesa e presume que são de um diário ilustrado, então decide colocá-los de volta porque não quer invadir a privacidade dela. Nesse momento, Nagi entra e, embora esteja chateada por ele ter entrado sem permissão, ela perde completamente a calma quando ele chama seu mangá de diário ilustrado. Com raiva, ela começa a jogar coisas nele como uma dona de casa furiosa e grita para ele sair. Pensando que ela quis dizer que ele está demitido, Hayate sai da mansão apenas para ser pego novamente pelos mesmos membros da Yakuza de antes. Maria o vê no carro e imediatamente diz a Nagi o que aconteceu. Nagi fica chocada e diz que ela só queria que ele saísse do quarto, não da mansão. Maria diz que o que foi feito está feito e que eles deveriam esquecer dele, mas Nagi diz que ele é quem salvou sua vida, então ela não o abandonará assim. No cais, Hayate imagina como seria horrível deixar o sabonete cair no banheiro da prisão, então ele se acalma com pensamentos alegres. No entanto, quando percebe que vai trabalhar em um barco velho, ele grita por socorro. Do nada, uma pessoa mascarada misteriosa aparece e lança um cartão direto na cabeça de um dos homens da Yakuza. Essa pessoa é na verdade Nagi vestida como Máscara Money, tentando agir como alguém contratado por Nagi para salvar Hayate sem admitir diretamente. Mesmo que Hayate saiba que é Nagi disfarçada, ele continua a jogar junto com ela. Ela até pede que ele continue sendo o mordomo da Nagi, e Hayate concorda em fazer isso. Nesse momento, os capangas o agarram por trás e dizem que não podem deixá-lo ir, porque ele tem uma dívida a pagar. Mask the Money começa a insultar os gangsters. E quando um deles tenta machucá-la, Hayate rapidamente escapa de suas garras para defender sua Discord Kitten. Eles dizem que não vão recuar até que a dívida seja paga, então Máscara o Dinheiro concorda em pagá-la. Ela abre uma mala cheia de dinheiro e diz que cobrirá toda a dívida de Hayate. Os Yakuza conferem o dinheiro, aceitam-no e saem sem causar problemas. Como o Máscara do Dinheiro, Nagi começa a se desculpar em nome de Nagi por tudo o que aconteceu. Hayate, entrando na brincadeira, comenta como é bobo fazer alguém usar uma máscara engraçada. Isso irrita Nagi novamente porque ela achou que a coisa toda era realmente bem legal. Como resultado, ela diz a Hayate que o dinheiro não é um presente e que ele terá que trabalhar duro para pagar cada iene. Nesse momento, sua máscara cai e ela começa a discutir com ele, enquanto Klaas e Maria observam de longe. Mais tarde, Hayate descobre, através de Maria, que levará 40 anos para pagar sua dívida gigantesca com Nagi se ele trabalhar com um salário fixo. Mesmo que a ideia de trabalhar por tanto tempo seja bem deprimente, Hayate acha que é justo, já que ele é o responsável pela situação. Mas no fundo, ele ainda se sente inquieto com isso. Mais tarde, Hayate e Nagi estão sentados juntos jogando videogames. E enquanto estão jogando, eles começam a conversar sobre a mansão. Nagi casualmente diz a Hayate que apenas os dois e Maria moram lá. E ela até diz que o lugar é meio pequeno, o que choca Hayate, porque para ele parece mais um castelo do que uma casa.
Ele nervosamente diz que manter seu Drake nas calças vai ser difícil morando com alguém tão bonita quanto Maria. Mas antes que ele possa explicar propriamente, Night entende completamente errado e acha que ele está tentando roubar sua virgindade. Ela começa a ficar nervosa e cora um pouco. Mas no momento em que Hayate menciona o nome de Maria, seu humor muda e ela fica furiosa. Sem hesitação, ela ameaça destruí-lo brutalmente, depois sai da sala pisando forte, deixando Hayate completamente perdido e aterrorizado. Em 31 de dezembro, Hayate está fora varrendo o pátio enquanto pensa sobre tudo o que aconteceu no último ano. Ele se lembra de como seus pais saíram para comprar leite, como ele se envolveu com Nagi por acidente, e agora como ele de alguma forma acabou morando nesta mansão gigante como seu mordomo. Depois, enquanto ajudava na cozinha, Hayate pergunta a Maria o que exatamente um mordomo deve fazer, e ela brinca dizendo que ele tem que agir como um animal de estimação de Nagi. Então ela sugere que ele pare de se preocupar com isso, e pede para ele ir acordar Nagi de sua soneca. Quando Hayate entra no quarto de Nagi, ele fica paralisado de choque ao ver um tigre branco gigante enrolado em torno de sua cama. A princípio, ele pensa que Elon Musk inventou um novo robô de estimação. Mas antes que ele possa surtar muito, Nagi acorda e diz a ele que o nome do tigre é Tama, e insiste que ele é apenas um gato realmente grande. Ainda preocupado com a segurança dela, Hayate se prepara para protegê-la, mas então Class de repente aparece debaixo da cama e se apresenta como o mordomo-chefe da família Sanzenin. Class imediatamente começa a julgar Hayate, dizendo que ele é o maior covarde nesta sala agora. E isso diz algo porque eles também têm um gato aqui. Ele então explica que Tama é uma gata estúpida que só gosta de Nagi e Maria. Assim que a palavra estúpida sai da boca de Class, Tama o arranha no rosto. As coisas ficam ainda mais loucas quando Tama se vira para Hayate, pronto para atacá-lo também. Mas Nagi interrompe e diz para eles pararem de brigar no quarto dela e levarem isso para fora. Tama não perde tempo, agarra Hayate pela gola e pula pela janela com ele, caindo no jardim. Enquanto eles caem no quintal, Hayate diz a Tama que essa não é a primeira vez que ele tem que lutar contra animais selvagens, já que uma vez ele teve que roubar carne de leões no zoológico apenas para alimentar seus pais ingratos. Enquanto isso, dentro da mansão, Nagi e Class decidem usar essa luta para decidir se Hayate merece continuar como mordomo. Se ele vencer a luta contra Tama, ele pode ficar. Mas se ele perder, está despedido. Nagi o anima de longe. Hayate se lembra da noite em que a conheceu, e como ele deveria morrer naquela noite, mas ela acabou salvando-o, ele decide lutar com tudo que tem. Enquanto Class e Nagi assistem à briga, Maria entra no jardim e vê Tama atacando Hayate, enquanto também percebe que eles estão lutando em seu canteiro de flores favorito. Com um sorriso doce mas aterrorizante, ela deduz que Nagi e Class devem ter elaborado todo esse plano. E calmamente diz que lidará com ambos depois. Mas primeiro, ela precisa cuidar dos ferimentos de Hayate. Nagi e Class concordam, visivelmente tremendo ao pensar em enfrentar a ira de Maria. Depois de cuidar dele, Maria explica a Hayate que Nagi encontrou Tama na África quando ele era apenas um pequeno gatinho e o trouxe para casa. Como não há tigres na África, Maria acha que Tama deve ser um tipo de gato de aparência estranha. E depois de crescer no luxo, agora ele está muito mimado para viver em um zoológico. Maria sai para repreender os outros e Hayate fala com Tama sozinho, dizendo que ambos são iguais porque foram resgatados por Nagi. Mas Tama de repente se levanta sobre duas patas como um personagem de desenho animado e começa a falar, dizendo que não há como ele e um idiota como Hayate serem parecidos. Tama então vai embora, avisando Hayate para não contar a ninguém que ele pode falar. Mais tarde naquele dia, Nagi, Maria, Klaus e Hayate se reúnem para resolver o debate sobre se Hayate deve continuar como mordomo. Enquanto Klaus e Nagi discutem, Maria sugere dar a Hayate um teste adequado para provar suas habilidades. Primeiro, eles brincam sobre fazer ele saltar do avião como Tom Cruise, mas Klaus eventualmente sai para se preparar para um verdadeiro desafio. Maria e Hayate têm uma breve conversa onde ela diz que Nagi acredita nele, e Hayate decide dar o seu melhor. Quando Klaus finalmente os chama para a sala de testes, Hayate fica surpreso ao ver um robô chamado AIT, construído pela divisão de tecnologia Sanzenen. Klaus explica que este teste não é sobre força, mas sobre provar que ele pode proteger e servir seu mestre. Nagi começa a insultar o robô apenas para ver como Hayate reage, e o robô fica furioso e tenta atacá-la. Hayate rapidamente pula para protegê-la, e uma briga intensa começa. O robô começa a lançar mísseis, quebra uma pia e espirra água por toda parte. Mas Hayate permanece focado. Ele usa talheres para prender o robô. Em seguida pega um cabo de lâmpada e eletrocuta o robô, totalmente consciente de que também se chocará. Mesmo que ele seja eletrocutado, ele diz que é seu dever proteger Nagi a qualquer custo. Após o robô ser derrotado, Klaus finalmente aceita Hayate como mordomo, embora avise que Hayate pode ficar apenas até que alguém melhor apareça. Mais tarde, Hayate acorda na cama, lembrando-se da luta feroz, e pergunta a Nagi se ele passou no teste. Nagi confirma com um sorriso, e eles oficialmente realizam uma pequena cerimônia de mordomo e mestre. Maria entra, feliz em ver que Hayate agora é uma verdadeira parte da mansão. Poucos dias depois, Hayate está conversando com Tama sobre se ajustar à sua nova vida, e os dois parecem estar se dando bem.
Enquanto estão envolvidos em uma brincadeira amigável, ele de repente percebe um carro se afastando com Nagi dentro, e parece que estão levando-a para algum lugar importante. Dentro da mansão, Maria vê uma lancheira deixada na mesa e percebe que Nagi deve ter esquecido de levá-la com ela. Ela diz a Hayate que Nagi foi para a Academia Haikyuu, uma escola muito chique só para crianças ricas, o que surpreende Hayate porque Nagi parece burra como uma pedra. Ela pede a ele para entregar a lancheira para Nagi, ou ela pode comer um homem inteiro, e Hayate concorda, sabendo que é parte do seu trabalho cuidar das necessidades dela. Assim que Hayate chega à Academia Hogwarts de baixo orçamento, ele é imediatamente parado por uma mulher estranha chamada Yuki Geese, que se revela ser uma professora lá. Ela exige saber quem ele é, e quando Hayate se apresenta como o mordomo de Nagi, ela lhe dá um soco no rosto. Ela diz a ele que ele não tem permissão para entrar no terreno da escola a menos que a derrote, o que não faz sentido para Hayate, mas ele não tem escolha. Enquanto ela circula ao redor de Hayate para assustá-lo, ela troca de lugar com ele, permitindo que ele entre sorrateiramente na academia. Enquanto ele anda procurando por Nagi, ele rapidamente percebe que a escola é enorme e ele não tem ideia de onde ir, fazendo-o se sentir um pouco perdido. Enquanto vagava por aí, Hayate de repente vê uma garota em cima de uma árvore, tentando resgatar um filhote de pássaro. Ela escorrega, cai em seu rosto e o usa como almofada para pousar em segurança. Ela diz a Hayate que na verdade tem medo de altura, mas ela não tinha escolha porque o passarinho precisava de ajuda. Hayate percebe que ela não é tão estúpida quanto parece e a elogia por ser gentil. Nesse momento, um corvo aparece para atacar o passarinho, mas os pássaros pais chegam para o resgate. No entanto, quando o corvo os encara, eles voltam atrás, dizendo que podem ter novos filhos. Hayate leva isso para o lado pessoal e joga uma pedra que passa muito perto do corvo. Hayate diz para ele voar para longe ou não errará o próximo, e o corvo atende seu aviso. A garota o repreende porque ele poderia ter acertado facilmente o filhote, mas Hayate diz que ele é um profissional treinado nisso. Ela então se apresenta como Hina-Jiku, a atual presidente do conselho estudantil da Academia Haikyuu. Para retribuir por ele ter salvado o pássaro, ela decide levá-lo à torre da escola. Hayate concorda, pensando que ela está planejando experimentar seu picolé. Enquanto isso, Maria liga para Nagi e diz a ela que Hayate já está dentro da academia e está tentando trazer seu almoço, o que deixou seu biscoito úmido. Em outro lugar, Yukiki, a mesma professora de antes, ainda está procurando por Hayate e pede a 3 outros alunos, Miki, Izumi e Risa, que a ajudem a procurá-lo por toda a escola. Ela os designa para diferentes áreas para procurar, enquanto ela vai para a torre para ter uma visão panorâmica. Mais tarde, Hayate e Hina-Juku chegam ao topo do prédio da escola, onde a vista é incrível, e Hayate fica impressionado com a distância que pode ver a cidade de lá. Hina-Juku, no entanto, evita olhar para baixo por causa de seu medo de alturas, mesmo que ela tente agir com coragem. Depois de passar algum tempo lá, Hayate está prestes a ir encontrar Nagi, mas Yukiki aparece de repente novamente. Hina-Juku rapidamente diz que a mulher na verdade é sua irmã mais velha, o que torna a situação ainda mais confusa para Hayate. Quando Yukiki tenta atacar Hayate novamente, Hina-Juku intervém para detê-la, e as duas irmãs começam a discutir e brigar ali mesmo no telhado. No meio de todo esse caos, Yukiki pega na marmita de Nagi de Hayate e corre para a beira do prédio, provocando sua irmã para vir buscar. Hina-Juku mantém a calma e tenta acalmar sua irmã usando sua posição e lógica como presidente do conselho estudantil, o que eventualmente funciona. Yukiki concorda em devolver a lancheira, mas quando está prestes a descer, uma forte rajada de vento de repente a desequilibra e ela cai em direção à borda. Felizmente, Hayate avança com velocidade relâmpago e a agarra a tempo, salvando-a de cair. Depois, Hayate se sente muito mal por causa da marmita após tudo o que passou, e as meninas tentam animá-lo. Nagi aparece de repente e diz que já ouviu falar sobre o que aconteceu. Ela não fica brava e, em vez disso, agradece a Hayate por passar por todo esse esforço só para trazer seu almoço. Hayate instintivamente corre e agarra sua mão. E mesmo que ela esteja perdida no momento, ela rapidamente recupera a compostura e diz a ele para acompanhá-la até em casa porque uma garota precisa comer. No entanto, Hayate diz que ela ainda tem aulas e que levará apenas alguns segundos para ele buscar uma nova lancheira. No dia seguinte, Hayate tenta acordar Nagi pela manhã e prepará-la para a escola, mas em vez de ouvi-lo, ela volta a dormir sem se importar. Maria então diz a Hayate que Nagi nunca gostou muito de ir à escola, ou mesmo de sair de casa desde que era uma garotinha, já que ela é a única filha da rica e poderosa família Sanzedon. Ela foi mantida dentro de casa desde o início porque todos estavam atrás de seus bens e riqueza, então ela nunca desenvolveu o hábito de sair de casa. Hayate percebe que a primeira vez que se aproximou dela também foi para sequestrá-la por dinheiro, então faz sentido porque ela fica mais em casa. No entanto, ele agora se tornou o mordomo desta família e promete proteger Nagi a todo custo. Nesse momento, o telefone toca e Maria atende antes de entregá-lo a Nagi, dizendo que ela deveria falar com quem está ligando. Mas Nagi mal ouve e desliga rapidamente sem dizer uma palavra. Logo depois, sem aviso, uma garota de repente invade a mansão parecendo irritada e cheia de energia. O nome dela é Sakuya, e ela é parente de Nagi, que também é muito rica e confiante assim como Nagi.
Enquanto eles tomam chá, Sakuya diz que veio conferir esse novo mordomo incrível. E quando Nagi diz que já o viu, ela se lembra do rosto feio dele e imediatamente começa a julgar Hayate. Enquanto Hayate trabalha pacificamente no jardim, Sakuya aparece de repente e começa a bater nele. Porque sim, ela diz a Hayate que ele está melhor sendo um palhaço porca, porque ele tem um visual para isso. Mas Nagi diz absolutamente que não. Sakuya diz que ele não pode se tornar um mordomo de verdade, até que seja atropelado por um carro ou sequestrado. Mas quando Hayate diz que isso já aconteceu, ela bate ainda mais nele. Sakuya ainda decide testá-lo, dizendo-lhe para fazê-la rir com sua melhor piada. E Hayate concorda em fazer um stand-up para provar que está apto para o papel. Apesar de não achar muito engraçado, ela admite que gosta do estilo dele e o acha interessante. Ela decide aceitá-lo como mordomo por enquanto, dizendo que só veio aqui porque queria saber que Nagi está em boas mãos. No entanto, ela deixa claro que ele precisará fazer muito mais se quiser que ela o aceite completamente. Nesse momento, o vento começa a soprar e Nagi pede para eles entrarem porque está esfriando. Dentro, Nagi pede mais chá, mas Maria diz que acabou o chá, o que é uma péssima hora, já que estão esperando outro convidado em breve. Sakuya pergunta a Nagi sobre essa outra convidada e ela diz que é sua amiga da escola, Izumi. No entanto, Sakuya lembra que Izumi tem o hábito de se perder, então pode ser que nem chegue aqui. Enquanto isso, Maria manda Hayate comprar mais chá na loja. Mas como é uma mansão elegante, ela o faz usar um casaco de cachemir caro, avisando que se ele estragá-lo, haverá consequências sérias. Em outro lugar, os mordomos de Izumi encontram uma carta no quarto dela, dizendo que ela está indo para a casa de Nagi. Eles começam a entrar em pânico porque Izumi é mais perdida do que um chat GPT, tentando jogar xadrez, e decidem procurá-la antes que os pais dela descubram. Enquanto isso, Hayate caminha pelas ruas tentando ser cuidadoso, mal desviando de um balde de tinta e um velho derramando comida nele. Ele também desvia de uma porção de lulas lançadas em sua direção. E mesmo que outros o elogiem por salvar o dia, Hayate fica cada vez mais cauteloso porque não quer estragar o casaco enquanto continua andando. Ele acaba passando pelo mesmo parque onde encontrou Night pela primeira vez. Lá, perto das máquinas de venda automática, ele vê Izumi com uma expressão confusa. Ela diz que a máquina está quebrada, mas Hayate percebe que ela está tentando colocar um talismã em vez de dinheiro, e ele explica gentilmente como as máquinas de venda funcionam. Izumi diz a Hayate que está perdida e não sabe para onde ir, então Hayate sente que deve ajudá-la, embora em sua mente deseje apenas fugir de todos os problemas. Antes que eles possam descobrir o que fazer a seguir, um grupo de agentes Smiths aspirantes aparece de repente e os cerca sem aviso. Eles exigem que ele a entregue, o que o leva a acreditar que são sequestradores, quando na realidade são seguranças de Izumi. Quando eles avançam para atacá-lo, Hayate rapidamente agarra a mão de Izumi e tenta escapar, correndo pelo parque com ela ao seu lado. Mas eles quase caem em um lago no processo. Hayate rapidamente usa o casaco como uma corda para se pendurar em uma árvore, mas o casaco rasga e ele cai no lago de qualquer maneira. Preocupado com o que Maria vai dizer quando vira o casaco arruinado, Hayate começa a entrar em pânico. Izumi gentilmente se oferece para pagar pelo casaco, já que ele foi arruinado por causa dela. Mas Hayate sorri e agradece, dizendo que seus pensamentos gentis são mais do que suficientes, o que surpreende Izumi. Ele gentilmente diz para ela não se preocupar e promete protegê-la dos homens estranhos de preto que eles viram antes. Izumi começa a explicar que aqueles espadachins não eram apenas pessoas aleatórias. Mas antes que ela possa terminar, Hayate a interrompe, dizendo que sabe que eles são de uma organização maligna que a quer pelo dinheiro. Enquanto ele está tagarelando, ela começa a secar o rosto molhado de Hayate e diz para ele se apressar para casa, senão ele vai pegar um resfriado e morrer. Logo depois que ela diz isso, Hayate espirra alto, o que a assusta porque ela pensa que é tarde demais para salvá-lo. Hayate ri e diz que ainda não está morto, então decide levá-la a um lugar seguro só para garantir. Hayate leva Izumi para a mansão Sanzinan, que acaba sendo seu verdadeiro destino o tempo todo, já que ela na verdade deveria ser uma visitante lá. Antes de deixá-la no portão, Hayate fala um pouco sobre Nagi, dizendo que ela pode ser um pouco mimada e teimosa às vezes, mas no fundo ela é uma garota gentil e adorável, que tem boas intenções. Depois de tocar a campainha e garantir que Izumi está segura no portão da frente, ele se afasta silenciosamente. Enquanto isso, os espadachins ainda estão procurando por Hayate, pensando que ele sequestrou Izumi e fugiu com ela, entendendo completamente errado toda a situação. Enquanto Nagi está relaxando e lendo seu mangá, Maria entra e traz Izumi para uma visita. Nagi fica surpresa por ela ter chegado tão rápido, porque tinha certeza de que Izumi se perderia. Izumi diz que seu palpite estava certo. Izumi calmamente diz a Nagi que seu novo mordomo foi quem a trouxe aqui, mas algo ruim pode acontecer a Hayate se eles não se apressarem, o que a deixa em pânico. Enquanto isso, debaixo de uma ponte ferroviária, Hayate continua espirrando por causa de sua gripe e diz a si mesmo que não voltará à mansão até consertar o casaco. Bem nesse momento, capangas da Yakuza aparecem novamente, e Hayate imediatamente os reconhece como os que invadiram sua casa e o sequestraram. Eles ficam surpresos ao encontrá-lo vivo e até oferecem-lhe almoço, mas o grupo de espadachins o encontra e assume que ele está trabalhando com a Yakuza. Os capangas sentem a necessidade de proteger Hayate dos espadachins, e parece que ambos os grupos estão prestes a lutar.
Enquanto eles estão distraídos, Hayate tenta escapar silenciosamente, mas os homens da Yakuza pedem para ele não os abandonar. Quando ele diz que nem é parte do grupo deles, os espadachins o chamam de covarde por abandonar seu povo. Não só isso o faz parecer mal, como também coloca os homens da Yakuza contra ele. Diante da morte iminente, Hayate percebe que deveria ter apenas devolvido o casaco para Maria, e ela o teria perdoado de bom grado. Mas agora ele está preso aqui devido às suas más escolhas. Sem outra opção, Hayate é forçado a lutar sozinho contra Yakuza e os espadachins. Na mansão, Nagi corre até a porta principal, instando todos a procurarem por Hayate, ou ele pode morrer. Maria assegura que ele tem proteção da trama suficiente para sobreviver a isso, embora ela não possa dizer o mesmo pelo casaco. É aí que Izumi lhes diz que a jaqueta já está arruinada porque ele a usou para salvar sua vida. Antes que Nagi possa pensar em um castigo para ele, um Hayate exausto, que de alguma forma sobreviveu à batalha, chega à mansão. Antes de abrir a porta, Nagi pede aos outros que sejam gentis com ele, mas depois pergunta a Izumi se ele disse algo sobre ela. Izumi diz que ele a chamou de mimada e teimosa, o que a deixa bastante irritada. Naquele momento, Hayate abre a porta, mas Nagi o impede de entrar, soltando algumas ofensas antes de subir as escadas. Naquela noite, Hayate pega um resfriado por tudo que passou e Nagi o chama de vagabundo fraco. No entanto, Maria diz a ela que ele ficou no tempo frio com roupas molhadas por horas, implicando que Nagi é culpada por deixá-lo doente. Nagi se recusa a assumir a responsabilidade, mas quando todos na sala a olham friamente, ela começa a fazer birra. Depois Izumi visita o seu quarto e traz um milkshake, dizendo-lhe para beber para que possa melhorar logo. Ela diz que, embora Nagi seja o principal culpado aqui, ela também é responsável porque ele caiu no lago para salvá-la. Depois de provar o milkshake, Hayate elogia Izumi, mas ela diz que é apenas uma garota, o que deixa Nagi com ciúmes. De repente, sua feminista interior explode e ela diz que todos deveriam saber cozinhar, embora ela vá colocar fogo na cozinha enquanto ferve água. Apesar disso, ela decide preparar uma refeição para ele, embora Hayate pareça nervoso, pois sabe que Nagi é tão ruim que faria Gordon Ramsay desistir. Na cozinha, Nagi pede a Sakuya para provar sua comida, mas ao invés de ajudar, Sakuya silenciosamente sai com um prato cheio de petiscos. Até mesmo Tama está nervoso, porque se os gatos realmente têm 9 vidas, ele vai perder todas de uma vez se provar a comida de Nagi. Enquanto isso, Maria pede desculpas a Izumi porque ela se meteu em confusão por causa do Hayate. Ela fica toda tímida, dizendo que na verdade Hayate a salvou, o que faz Maria se perguntar se ela vai dar um tapa no gato pensando nele. De volta ao quarto de Hayate, ele come a refeição que Nagi fez sem saber que ela acidentalmente usou detergente em vez de óleo de cozinha, e seu rosto fica pálido assim que ele prova. Ele finge ser forte e diz a Nagi que está delicioso, então ela faz ele engolir tudo na frente dela. Depois que ela sai feliz, Maria entra e conta-lhe a verdade, mas ele diz que está tudo bem, porque Nagi fez por amor. Ele se lembra de como sua mãe costumava negligenciá-lo quando ele ficava doente, e esta é a primeira vez que alguém cuidou dele, o que o deixa muito feliz. Comovida com o passado dele, Maria sugere que ele descanse durante a noite e sai do quarto, sem saber que Nagi está ouvindo tudo. Depois que Maria sai, Nagi se inclina e tenta beijá-lo, mas Hayate de repente acorda, e Nagi fica envergonhada e lhe dá um tapa na cabeça antes de sair furiosa. No dia seguinte, Hayate se sente melhor e anda pela mansão, onde encontra uma empregada chamada Saki passando. Ela conserta sua gravata borboleta, dizendo que um mordomo deve manter uma boa imagem o tempo todo, mas cai de cara no chão logo depois, e mostra a ele suas habilidades de flexibilidade. Ele conta a Maria sobre a pessoa que acabou de conhecer, e ela explica que outro convidado está atualmente hospedado na mansão. Depois que Izumi passa algum tempo com Nagi, que está dormindo no quarto de hóspedes, Maria discretamente conta a ela sobre o novo convidado também. E Nagi chama a atenção, dizendo que quer que o convidado vá embora e não quer que Hayate saiba de nada. Mais tarde, enquanto caminhava lá fora, Hayate vê um menino sentado à beira do lago chamado Wataru, mas Wataru não confia nele e o empurra na água. Mesmo assim, Hayate continua respeitoso, dizendo que foi instruído a guiá-lo até o quarto de hóspedes. Nesse momento, Saki aparece e dá uma bronca em Wataru. Mas antes que eles possam conversar, um robô Sansinin de repente ataca. Hayate agarra os dois e escapa, entrando no quarto de hóspedes onde Maria finalmente revela que o Wataru é na verdade o noivo de Nagi. Depois que Hayate descobre que o Wataru é na verdade o noivo de Nagi, Nagi rapidamente o tranquiliza, dizendo que foi algo que sua família decidiu, porque em sua mente ela já tem 3 filhos com Hayate. Nagi começa a pensar que Hayate deve estar irritado com a ideia de ela se casar, embora ele não sinta isso de forma alguma. Ele até diz ao Wataru que ele tem sorte de dar um tapa em um biscoito de $1 milhão. Mas o Wataru começa a zombar dela, o que a deixa nervosa. As coisas rapidamente ficam tensas entre Nagi e o Wataru, e após uma breve discussão, os dois começam a brigar. Todo o barulho acorda Izumi, e no momento em que o Wataru a vê, todo o sangue desce para o seu osso engraçado, e ele esquece a briga com Nagi. Izumi pergunta educadamente se ele veio aqui para implicar com seu novo mordomo, e o cara caiu tão forte que concorda sem pensar. Quando Izumi pergunta por que ele estava brigando com Nagi, Wataru diz que ele e Nagi são melhores amigos, o que Hayate acha estranho.
No entanto, Maria acha que ele está agindo assim porque quer provar o biscoito da Izumi, para a surpresa de Hayate. Ele questiona por que eles ainda estão noivos se não gostam um do outro, e Nagi acrescenta que terminaria tudo se o Wataru conseguisse conquistar Izumi. Hayate percebe que tudo o que precisa fazer é ajudar, e Nagi ficará livre desse noivado. Ele então pergunta a Izumi o que ela gostaria de tomar no café da manhã, e quando ela responde de maneira tímida, Wataru percebe que ela daria a ele sua primeira vez se pudesse. Quando todos estão prestes a sair, Wataru fica com ciúmes e com raiva de Hayate, pensando que ele pode roubar Izumi dele. Então, ele desafia Hayate para uma luta de espadas fora da mansão. Enquanto eles saem, Hayate se pergunta se lutas de espada antes do café da manhã são comuns entre celebridades, mas Nagi explica que o Wataru está apenas com ciúmes. Nagi quer que Hayate derrote o Wataru apenas para mostrar como ele é forte, mas Hayate elabora um plano para ajudar o Wataru e Izumi a se aproximarem. Ele decide perder a luta de propósito para que o Wataru pareça bem na frente de Izumi. Quando o Wataru entra correndo, Hayate facilmente o desarma com apenas um dedo, mas então finge se machucar. Infelizmente, o plano não funciona como Hayate esperava, porque Izumi acha que Hayate é muito gentil por deixar o Wataru vencer. Isso faz o Wataru se sentir ainda pior e ele acaba chorando um pouco antes de fugir da mansão. Enquanto isso, Nagi pensa que Hayate está agindo de forma legal e está com raiva por dentro porque ela não lhe contou que tem um noivo. Lá dentro, Hayate se sente culpado e quer pedir desculpas ao Wataru, mas Nagi acredita que ele apenas provou que é um pouco covarde quando chorou. Apesar disso, Hayate decide ir à cidade para encontrar Wataru e pedir desculpas pessoalmente. Como nenhum desses riquinhos jamais andou de transporte público, Nagi insiste em ir com ele, e ela também leva Izumi junto, planejando pegar um metrô para chegar lá. Maria se preocupa que não seja seguro para bobos como eles, mas Hayate assegura que mais de 1 milhão de pessoas andam de trem todos os dias e é perfeitamente seguro. No entanto, mesmo antes de chegarem à estação, Izumi de alguma forma desaparece novamente. Então Hayate e Nagi acabam indo para o metrô mais próximo para procurá-la. Quando finalmente chegam, ficam surpresos ao ver que não é uma estação, mas na verdade um canteiro de obras subterrâneo. Enquanto tentam encontrar uma saída, Hayate descobre que Nagi tem medo do escuro, então promete ficar ao lado dela o tempo todo, o que faz com que o biscoito dela fique úmido. De repente, eles se encontram ao lado de um bando de ratos e Hayate agarra Nagi para correrem. Enquanto escapam, ele encontra Izumi, que usa sua educação para controlar os ratos. Depois os espanta com um talismã, o que confunde Hayate e Nagi. Mais tarde, de volta à mansão, Sakuya diz a Izumi que os metrôs estão conectados ao Brasil e que ela deve ir para o Rio de Janeiro, que fica do outro lado do Japão. Ao mesmo tempo, Nagi pede a Hayate para entregar uma bolsa ao Wataru enquanto ele está na cidade, confiante de que isso compensará toda a dor que ele sofreu em suas mãos. Quando Hayate chega à cidade, ele encontra Saki novamente e ela o ajuda a chegar à loja de vídeos onde ela e o Wataru trabalham. No entanto, ele percebe que Saki está evitando seu toque, e quando a confronta, ela começa a falar sem parar sobre como nenhum homem a carregou nos braços como ele fez quando estavam sendo perseguidos por um robô. Uma vez na loja, Hayate entrega a bolsa para o Wataru e descobre-se que a bolsa contém alguns vídeos que o Wataru havia emprestado a Nagi há um tempo. Saki então revela que o grupo Tachibana tem estado à beira da falência, e esta locadora de vídeo é seu último reduto. Wataru acrescenta que seus pais querem que ele se case com Nagi, para que possam herdar sua riqueza, mas ele acredita que nada de bom virá da ganância. Em vez disso, Wataru quer trabalhar duro nessa loja de aluguel e trazer fama de volta para sua família para que ele possa se casar com Izumi. Hayate não entende por que Nagi alugaria um DVD quando ela pode simplesmente comprar um, e Wataru diz que é porque eles têm algumas coisas muito raras que não estão à venda. Vendo sua dedicação, Hayate pede desculpas por tudo e diz que quer se juntar à loja de vídeos, mas Wataru diz a ele que já está registrado. É quando Hayate descobre que seu pai Shun Ayasaki foi quem usou seu nome para alugar vídeos e nunca os devolveu. Percebendo que agora tem que pagar as taxas de atraso, que acumulam quase 157 milhões de ienes, Hayate se sente completamente derrotado mesmo depois de retornar à mansão. Enquanto isso, Izumi está na estação de metrô se preparando para ir ao Rio de Janeiro. Dias depois, durante o café da manhã, Nagi e Sakuya discutem na mesa, e após terminarem de comer, Sakuya vai para a escola como de costume. Hayate sugere então que Nagi também deveria ir, mas ela se recusa, dizendo que quer ficar em casa porque Izumi ainda está visitando. No entanto, Nagi também admite que mesmo que Izumi não estivesse lá, ela não iria para a escola porque quer estar perto dele. Depois, ela se pergunta por que Hayate continua insistindo para que ela vá à escola se isso significa que eles têm que ficar separados, e que ele não entende como ela realmente se sente. Enquanto isso, Hayate está varrendo do lado de fora quando Maria pergunta que tipo de garotas ele gosta, porque ela quer que ele considere Nagi como uma opção. Hayate fica nervoso e acha que Maria está convidando ele para o quarto dos segredos, então ele diz que prefere mulheres mais velhas. Maria parece um pouco triste, o que deixa Hayate ainda mais confuso.
Mas o momento constrangedor deles é interrompido quando Nagi o chama de volta para dentro. Na escola, as meninas estão verificando o livro de presença e percebem que Nagi está ausente mais uma vez. Elas mencionam que ela recentemente contratou um novo mordomo e, por curiosidade, decidem ir verificar as coisas por conta própria. De volta à mansão, Nagi diz a Hayate para vestir uma roupa de marinheiro. Hayate recusa imediatamente, mas Nagi admite que só quer uma desculpa para mantê-lo por perto. Agora vestido como um fanboy, Hayate acha que é constrangedor e sente que ela está sendo cruel, mas Nagi insiste que ele realmente está bem e até começa a tirar fotos. Hayate protesta dizendo que Klaus o demitiria se o visse vestido assim, já que Klaus acredita que mordomos devem sempre agir de maneira masculina e respeitável. Ele diz nervosamente que não quer que ninguém o veja assim, especialmente Maria. Nesse momento, Maria entra e vê Hayate com o uniforme de marinheiro. Hayate tenta explicar que foi Nagi quem o fez fazer isso, mas Nagi tenta distorcer a história e diz que ele mesmo queria usar. Maria diz para ele não se preocupar, dizendo que não acha que ele goste de se vestir de mulher, o que o alivia. Então ela se vira para Nagi e a repreende por ser infantil, mas Nagi se defende, dizendo que apenas achou que a roupa iria cair bem em Hayate. Maria ri e então vai até o armário de Nagi, puxando um vestido com babados e diz que pode ficar ainda melhor. Nagi se junta e sugere experimentar uma saia também, e quando Hayate tenta escapar discretamente, ele acidentalmente pisa em um controle de videogame, revelando sua presença. Ele rapidamente diz que tem deveres importantes como mordomo, mas as garotas declaram que vesti-lo conta como parte do trabalho dele. Agora elas o vestem com uma fantasia de garota gato, completa com luvas de pata superdimensionadas, mesmo que ele já seja um medroso. Ambas as garotas ficam chocadas com o quão fofo Hayate na verdade parece nela. Nagi está encantada e pergunta a Tama, seu tigre de estimação, a sua opinião. Tama acorda, vê Hayate na roupa e imediatamente decide atacá-lo por trás. Ele pula sobre Hayate, derrubando-o através de uma janela e agarrando-se a ele. Hayate fica irritado e joga Tama longe. Depois tenta voltar para dentro, sem que mais ninguém o veja. Infelizmente, Klaus está no jardim e Hayate tenta evitá-lo também. Mas mais uma vez, ele pisa em outro controle de jogo colocado por conveniência de enredo e Klaus se vira. Confundindo Hayate com um ladrão, Klaus começa a persegui-lo e a roupa de garota gato atrapalha Hayate. Hayate decide que não tem escolha a não ser lutar, mas ele não quer ser reconhecido. Então, ele cobre o rosto com um lenço e se convence de que isso vai desbloquear algum tipo de poder secreto. Infelizmente, não funciona, e Klaus o derruba facilmente. Olhando para Hayate, Klaus assume que ele é uma garota e começa a corar, justo quando Klaus está prestes a pular nele como sua mãe em um... Dano emocional. Maria aparece e o nocauteia com uma luva de boxe com mola. Hayate agradece por salvá-lo e ela devolve suas roupas normais. Nagi observa de longe enquanto ele demonstra que gosta de Maria e sente ciúmes. Então provoca Hayate dizendo que mostrará a todos as fotos que tirou. Hayate implora para que ela não o faça, e ela diz que estava apenas brincando enquanto caminhava. Enquanto isso, as meninas da escola assistem secretamente do fundo e assumem erroneamente que Nagi contratou uma nova empregada doméstica também. Enquanto isso, Klaus fica sozinho com uma rosa na mão, esperando encontrar aquela bela moça novamente para poder confessar seu amor. Mais tarde naquela noite, Hayate cuida de seus ferimentos quando percebe que Izumi também está no quarto. Acontece que ela se perdeu novamente e entrou na casa deles, então Nagi permitiu que ela ficasse para a noite. Enquanto ele caminha pelo corredor, ele se preocupa que Izumi possa tê-lo visto vestido como uma garota gato. Nesse momento, ele percebe que uma das portas ainda está aberta. Dentro, ele vê Maria jogando bilhar sozinha. Ele pergunta por que ela ainda está acordada, e ela explica que, como Izumi está passando a noite, ela não precisa dormir no quarto de Nagi hoje à noite. Maria então o convida para uma partida, na esperança de continuar a conversa dessa manhã. Enquanto jogam, Hayate pergunta sobre o relacionamento de Nagi com Izumi. Maria lhe conta que elas se conheceram em uma festa anos atrás. Naquela festa, Nagi tentou mostrar seu mangá para as outras garotas, mas elas não entenderam e apenas riram dela. Nagi estava prestes a desistir de desenhar, sentindo-se magoada, até que Izumi apareceu e disse que entendia a história e queria saber mais. Esse momento foi muito importante para Nagi e ajudou-as a se tornarem amigas. Hayate fica surpreso que alguém tão bobo quanto Izumi entende Nagi, mas Maria explica que ela é muito mais esperta do que parece. Enquanto conversam, Maria pergunta como ele aprendeu a jogar bilhar, e Hayate menciona casualmente que isso foi quando ele trabalhava em um bar. Então ele sugere fazer uma aposta amigável, mas quando Maria concorda, ele tenta desistir. Maria o impede e diz que o perdedor tem que cumprir uma ordem do vencedor, o que deixa Hayate nervoso, porque ele acha que vai ter que provar alguns biscoitos esta noite. Maria questiona confiantemente se ele realmente acha que pode ganhar, e então demonstra suas habilidades com uma tacada confiante que limpa a mesa. Hayate pergunta o que ela fará se vencer, e Maria casualmente diz que mudará sua dívida para 200 milhões de ienes porque o número atual parece muito estranho para ela. Conforme o jogo continua, Maria assume a liderança e Hayate pergunta como ele pagaria sua dívida se perdesse. Ela brinca dizendo que ele teria que se casar com Nagi, o que o deixa completamente desconcertado, e ele erra sua próxima jogada por causa disso. Antes de dar o seu último tiro, Hayate diz que nunca poderia se casar com Nagi,
Maria pergunta por quê, e ele explica que se o fizesse, as pessoas simplesmente presumiriam que ele se casou com ela por causa do dinheiro. Ele também diz que Nagi nunca gostaria dele dessa forma, e mesmo que gostasse, ele nunca poderia se aproveitar dela assim. Ao ouvir isso, Maria percebe que Hayate é realmente uma boa pessoa e se sente um pouco culpada por provocá-lo antes. Ela então propositalmente erra seu último arremesso, dando-lhe uma chance de vencer. Hayate acerta um arremesso e ganha o jogo. Animado, Hayate se inclina perto como se estivesse prestes a fazer algo dramático para agradar os fãs, mas Maria avisa calmamente que Nagi está bem atrás dele. Nagi vê sua expressão, fica brava e o derruba, sem saber que Hayate só queria que Maria o perdoasse por estragar seu casaco. Na manhã seguinte, enquanto Izumi está se preparando para sair da mansão, Nagi de repente diz a ela para vir novamente em breve, pensando que se despedirem agora, podem nunca mais se ver. Izumi apenas sorri e diz a Nagi que ela deve começar a ir à escola novamente para que possam se encontrar todos os dias. Na manhã seguinte, Hayate vai ao quarto de Nagi para acordá-la, e mesmo que ela reclame, ele diz que vai levá-la e buscá-la na escola a partir de hoje. Nagi começa a corar e concorda em ir. No caminho, ela sugere que eles vão a outro lugar como um tipo de encontro, mas Hayate diz estritamente que ela deve ir à escola. Quando eles chegam, ela pergunta a ele por que ele está tão fixado em mandá-la para a escola, quando isso significa que eles têm que ficar separados, e Hayate insinua sobre si mesmo, dizendo que algumas pessoas querem frequentar a escola, mas não podem. Na mansão, ele está ocupado com suas tarefas de mordomo, enquanto Tama está aproveitando a paz, já que o pequeno diabo não está aqui. Ele então pergunta a Hayate se ele mesmo tem uma escola para frequentar, mas Hayate diz que não pode ir porque estará trabalhando como mordomo de Nagi pelos próximos 40 anos. De volta à escola, Nagi está caminhando casualmente em direção ao prédio antigo, quando Izumi aparece e puxa Nagi de lado para avisá-la para não entrar porque parece suspeito. Após o término das aulas, Hayate leva Nagi para casa, mas ela se lembra de repente que deixou seu caderno na sala de aula. Querendo ajudar, Hayate volta para a academia para buscá-lo para ela, mas antes que ele vá longe, Yukiji de repente aparece e o ataca por trás. Depois de desviar, ele a reconhece do encontro anterior, e ela diz que estava apenas fazendo recados. Ele pergunta se ela pode emprestar as chaves da sala de aula para que ele possa pegar o caderno de Nagi, e Yukiji concorda, mas faz com que ele vá com ela primeiro. Eles caminham até o quarto dela, e quando entram, Hayate fica chocado ao ver o estado bagunçado do quarto. Com todas as coisas lá dentro, ele pergunta se ela também mora ali, e ela admite que não tem dinheiro suficiente para pagar o aluguel. Logo depois, Miki, Izumi e Risa entram e assumem que Yukigi chamou um cara porque precisava de alguém para desentupir os canos. Quando ele se apresenta, percebe que Yukigi contou histórias falsas sobre ele invadindo a escola e batendo palmas para as garotas no vestiário. As garotas revelam que todas fazem parte do conselho estudantil e vieram aqui para estudar para as provas de meio de ano. Hayate pergunta a elas por que estão estudando até tão tarde, e as garotas orgulhosamente admitem que são completamente burras e não sobreviveriam mais um semestre se não estudassem muito. Yukigi orgulhosamente diz que é ela quem as ensina, mas isso explica por que estão à beira da reprovação. Depois de algumas críticas a si mesma, Yukigi entrega a ele as chaves e o alerta que o lugar fica assombrado à noite, cheio de espíritos malignos. Embora pareça assustador, Hayate a agradece e segue para o prédio. Enquanto caminha em direção a ele, percebe que está muito mais sombrio em comparação com a última vez que esteve aqui, mas entra mesmo assim. Ao entrar no corredor escuro do antigo edifício, Nagi liga para ele e diz que está preocupada porque ele ainda não voltou. No entanto, ela então diz que houve muitas pessoas ao fundo, o que significa que ele está com um grupo, o que faz Hayate se molhar de medo porque está sozinho. Depois que ela desliga, o chão sob seus pés de repente racha e ele cai. Enquanto isso, Yukigi e as três meninas estão se perguntando quem vai andar no pula-pula do Hayate primeiro, quando Hinadiku passa por perto e ouve falar sobre o que aconteceu. Ela decide entrar e encontrá-lo sozinha. Ao mesmo tempo, Maria diz a Nagi que há um fantasma no prédio antigo, então Nagi liga para casa em pânico novamente, mas seu telefone não tem sinal. Dentro do prédio assombrado, Hinadiku ouve algo e começa a ficar assustada. Quando vê uma boneca assustadora assombrada a perseguindo, ela grita de medo e começa a correr. Hayate ouve seu grito e corre para ajudá-la, chegando a tempo de destruir a boneca assombrada. Ela imediatamente o abraça de medo, mas depois dá um tapa em seu rosto por ter vindo aqui sozinho. Depois disso, Hayate diz que eles deveriam ir embora antes que as coisas piorem, mas Hinadiku se recusa, dizendo que quer derrotar quem está por trás do prédio assombrado. Hayate a segue, pensando que talvez ela seja tão teimosa quanto Nagi. Enquanto continuam andando pela casa assombrada, Hinadiku começa a sentir calor, o que deixa Hayate nervoso. Ela percebe isso e o provoca perguntando se ele está planejando entrar na casa assombrada dela também. Hayate diz estritamente para ela parar de agir como uma Twitch Tot e ter um pouco de modéstia, mas ela continua a provocá-lo, fazendo-o perceber que ela é pior do que Nagi. Nesse momento, a boneca que Hayate destruiu de repente volta à vida e Hinadiku entra em batalha mais uma vez. A boneca sobe em um poste e educadamente pede a Hayate para sair do prédio, o que o lembra da vez em que Hasumi usou um talismã para espantar os ratos.
Suspeitando que algo mais esteja em jogo, ele pede a Hinagiku para ir embora com ele, mas ela diz que já tem essa boneca fraca encurralada. Então, a supostamente fraca boneca se transforma em 4 braços, e Hayate rapidamente a derruba na fumaça, fazendo Hinagiku acreditar que foi ela quem fez isso. Ele então pede para ela sair do prédio, mas ela gentilmente pega sua mão e sugere que eles procurem o caderno de Nagi. Ao mesmo tempo, Hasumi e seus mordomos aparecem na escola para enfrentar o verdadeiro espírito maligno que assombra o lugar. Eventualmente, Hayate encontra o caderno e retorna em segurança para Nagi. Ela agradece a ele por tudo, e enquanto voltam para dentro juntos, Hayate começa a pensar que talvez a escola não seja um lugar tão ruim afinal. Mais tarde, Nagi está sentada confortavelmente no chão jogando um videogame retrô em um console antigo, e Sakuya está lá com ela, parecendo indiferente. Sakuya reclama que o jogo parece muito simples e desatualizado, mas Nagi explica que Five Pounds não tem jogos, então ela decidiu jogar alguns antigos. Do nada, um inimigo misterioso vestido como Papai Noel aparece no jogo, derrotando rapidamente o personagem de Nagi, que se chama Hayate, e então o próprio jogo começa a insultar tanto Nagi quanto Sakuya. Chocadas e irritadas, as duas garotas atacam o console com frustração. Maria entra na sala e casualmente lhes diz que o jantar está pronto, então Nagi e Sakuya largam tudo e vão com ela. Quando a sala fica em silêncio, o console de jogos começa a brilhar com uma aura escura e assustadora, sugerindo que algo estranho está prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Nagi acorda em uma crise existencial, e Maria lhe diz para se vestir porque é hora de ir para a escola. No entanto, Ned continua a questionar o propósito desta vida mundana. Depois, Nagi e Maria veem um clipe antigo delas mesmas, e Maria quebra a quarta parede, dizendo que é de 2 episódios atrás, e tudo o que acontecerá a partir de agora será um resumo de eventos que eles nunca mostraram ao público antes. Ela brinca dizendo que os deuses da trama queriam adicionar um episódio complexo para confundir os espectadores, então Nagi diz que vai usar isso como desculpa para faltar à escola. Enquanto continuam assistindo, Sakuya irrompe na sala com o console de videogame possuído em seus braços, gritando que está sendo controlado por um demônio. Ela chama seus mordomos para destruí-lo, mas eles falham, e o demônio reage inundando a sala com takoyaki, lançados da tela da TV, causando caos por toda a parte. Enquanto isso, no castelo do demônio, que na verdade é apenas uma casa pequena no topo de um pilar alto, uma garota estranha com pompons gigantes e um crânio falante na cabeça se revela como a chefe final do jogo. Ela está esperando um herói entrar porque se ela derrotar esse herói, será libertada do jogo para sempre. Ela arma armadilhas por toda a mansão Sansonine, disfarçando-as como controles de videogame, mas a maioria delas é esmagada ou ignorada. Do lado de fora da mansão, o trio do conselho estudantil, Miki, Izumi e Risa, chega para verificar por que Nagi faltou à escola hoje, mas decide ir embora ao encontrar a porta trancada. No caminho de volta, Miki encontra um dos controles do jogo ainda intacto e assim que ela o pega, a armadilha é ativada, puxando-os para o mundo do videogame. Dentro do jogo, o trio fica chocado ao ser chamado de heróis e um monstro de slime aparece imediatamente. Miki usa Risa como escudo, deixando o slime comê-la primeiro, e então o slime se vira para as outras duas garotas. Ele lança uma cabeça fantasma como um ataque, aterrorizando-as, mas o demônio de repente ataca o slime com um poderoso ataque de relâmpago, destruindo-o e salvando-as. No entanto, Izumi é atingida pela onda de choque e sofre alguns danos. Enquanto continuam sua estranha aventura, Risa, que agora está em um caixão flutuante, de alguma forma ainda está acompanhando. Ela então pede que encontrem maneiras de revivê-la, mas eles descobrem que ela está viva no caixão e fingindo estar morta para escapar de todas as lutas. De volta à mansão, Hasumi sente a presença do demônio e tenta rastreá-lo, mas como de costume, ela se perde e acaba entrando na casa de banhos. Já que está aqui, ela decide se divertir. De volta ao jogo, Miki de repente fica animada e joga seu celular na alta torre do castelo do Rei Demônio, que se transforma em um robô gigante. Seu celular magicamente retorna para sua mão, e ela o usa para pedir ajuda. Do nada, Hinagiku aparece atrás deles e exige saber por que estão presos em um jogo de vídeo. Vendo sua atitude, o demônio pensa que ela é a candidata perfeita para ser uma heroína, e abaixa um enorme banner do céu, pedindo-lhes para ir à sua torre para uma batalha final, enquanto também joga equipamentos e armaduras para eles. Depois que eles se equipam, a batalha começa, com Hinagiku e o trio agora vestidos em armaduras e carregando todos os tipos de armas. Eles chegam à torre do demônio e o demônio orgulhosamente prepara seu movimento final, apenas para ele falhar miseravelmente quando uma frigideira cai do teto e a nocauteia, terminando o jogo instantaneamente. Na cena final do jogo, o narrador diz que os heróis derrotaram o demônio e retornaram em segurança ao mundo real, mas todas as suas memórias do jogo foram apagadas. Alguns dias depois, Maria diz a Nagi que deveriam visitar seu avô que mora longe, e ela quer apresentar Hayate a ele também. Mas Nagi não gosta nada da ideia, e ela até avisa Hayate que encontrar o avô dela pode ser perigoso, dizendo que Mikado, o chefe da família Sanzenin, pode forçar os deuses da trama a torná-lo irrelevante.
Mesmo assim, eles saem juntos para visitá-lo, e no caminho, Sakuya se junta, já que ela também é parente da família Sanzenin. Sakuya dá um aviso a Hayate também, dizendo-lhe que Mikado não é alguém para se subestimar. Quando chegam à enorme mansão de Mikado, Hayate finalmente percebe que Mikado é o Jeff Bezos deste mundo. Assim que eles pousam, vários mordomos e empregadas vêm saudá-los, mas Nagi fica triste porque eles não são nada como Maria, suspeitando que Hayate seja um impostor. Eles o amarram, o que faz Hayate se sentir ainda pior sobre sua já azarada vida. No entanto, uma vez que eles descobrem que ele é o novo mordomo de Nagi, eles o deixam ir. Mais tarde, enquanto estão sentados na sala de visitas, Hayate continua pensando em como ele se sente deslocado e como claramente não é bem-vindo ali. Mas Nagi diz a ele para parar de ser um pouco bichon e só lide com isso. Maria então pede a Nagi para trocar de roupa, então ela expulsa Hayate do quarto. Tentando clarear a mente, Hayate caminha para fora e vê um vaso caro, se perguntando se pode pagar sua dívida vendendo-o. Nesse momento, um velho aparece e diz que vale apenas 5 milhões, então não será suficiente. Depois de se apresentar como o jardineiro, o velho então o convida a segui-lo até um penhasco próximo para que possam ter uma melhor vista da área. Mas quando eles chegam lá, Hayate vê Maria e Nagi trocando de roupa de longe, e rapidamente afasta o velho antes que algo piore. O velho começa a perguntar a Hayate sobre sua dívida de 150 milhões de ienes, então Hayate explica tudo o que aconteceu com ele nas últimas semanas. Ele também diz ao velho que é grato por Nagi, então ele a protegerá de moderadores de discórdia como ele pelos próximos 40 anos. Quando Hayate decide ir embora, o velho diz que a vida de Hayate é completamente sem valor porque uma vida passada para pagar uma dívida não tem valor. Hayate pergunta quem ele realmente é e ele revela que na verdade é Mikado. Ele então lança um pingente misterioso em Hayate, um que brilha com uma luz estranha e escura, e diz para ele usá-lo para fazer sua vida valer alguma coisa e esquecer a dívida. O homem então misteriosamente se afasta, deixando Hayate para considerar suas escolhas. Mais tarde, Mikado começa a falar com Nagi sobre herdar a propriedade Sanzenin, mas Nagi diz que não está interessada, embora ficaria feliz se ele morresse em breve. Depois de chorar no colo de Maria, Mikado insulta Nagi por desenhar mangá, o que a deixa chateada. Maria então pergunta a ele por que está agindo de forma estranha, e Mikado diz que é porque Nagi morrerá em breve. Em outro lugar perto da casa, Hayate está sentado sozinho, pensando em como a vida tem sido difícil, e como o dinheiro continua a arrastá-lo para baixo. Nesse momento, Nagi corre até ele e diz que eles deveriam apenas voltar para casa juntos. Nesse instante, o pingente ao redor do pescoço de Hayate começa a brilhar mais forte e um homem estranho com uma espada aparece de repente para atacá-lo. Este novo homem se chama Gilbert. E embora pareça estrangeiro, ele é na verdade alguém que quer herdar a propriedade Sanzenin à força. Antes de vir para cá, Mikado disse a Nagi que, quando ele morrer, ela será a única que poderá herdar a propriedade da família. Mas ele também disse que quando esse dia chegar, outros tentarão tirá-lo dela. Para salvar a vida dela, Mikado decidiu dar toda a sua riqueza para a pessoa que conseguisse fazer Nagi chorar, o que é tão estúpido quanto parece. Nagi recusa esse tipo de futuro e não entregará sua herança, então Gilbert decide bater em Hayate em vez disso, esperando que a faça chorar. Hayate de repente vê um futuro onde Nagi sofre devido à falta de dinheiro e ele sabe que não pode deixar isso acontecer. Ele se lembra das palavras do velho e de todas as vezes que Nagi foi gentil com ele, então decide lutar para proteger o futuro dela. Mesmo que Gilbert esteja armado com uma espada, Hayate não hesita. Ele avança e derruba Gilbert com um único chute poderoso. Após a luta, Hayate faz uma promessa a Nagi de que não importa o que aconteça, ele a protegerá de qualquer coisa que tente machucá-la. Nagi começa a corar em vários tons de vermelho e hesitante aperta a mão dele, agradecendo por estar ao seu lado. Enquanto Hayate, Nagi e Maria se preparam para voltar para casa, Mikado avisa Hayate para não perder o pingente, pois pode ser importante mais tarde. Nesse momento, Sakuya aparece novamente e bate na cabeça de Mikado com seu leque por ser tão irritante. Mas então ela olha ao redor e percebe que todos já foram embora sem ela. Em um flashback do jovem Hayate na primeira série, ele está nervosamente fazendo um discurso para sua turma sobre seus sonhos para o futuro. Quando ele começa a falar, todos ao seu redor parecem chocados ou tristes. Em vez dos sonhos inocentes de costume, ele explica alegremente como seu pai se recusa a conseguir um emprego e sua mãe gasta dinheiro em jogos de azar, deixando claro quão irresponsáveis são seus pais. Hayate então acorda em sua cama, pensando que o sonho pode ter sido causado por algo que Mikado disse a ele no dia anterior. Ele afasta os sentimentos e lembra-se de que, até encontrar o verdadeiro propósito de sua vida, sua única responsabilidade é proteger Nagi. Mais tarde, dentro da mansão, Hayate pergunta casualmente a Maria sobre seus sonhos para o futuro. Ela admite que passa a maior parte do tempo preocupada com Nagi e espera que um dia Nagi se torne uma mulher adequada e responsável. Em seguida, ela pergunta por que Hayate trouxe o assunto à tona e ele diz que tem um sonho da direção à vida. Mas em vez de motivá-la, Maria fica cada vez mais preocupada, percebendo que não tem realmente objetivos pessoais. Hayate continua lançando frases inspiradoras de Andrew Tate sobre sonhos e ambição, mas cada uma só deixa Maria mais deprimida.
Notando seu humor, Hayate finalmente pergunta se algo está errado. Maria admite que está se sentindo um pouco para baixo, e depois pergunta se Mikado tinha dito algo a ele outro dia. Ele nega e diz que só quer viver honestamente como ele mesmo e trabalhar para Nagi, antes de sair correndo. Enquanto isso, no quarto dela, Nagi não consegue dormir porque está pensando na promessa de Hayate de protegê-la. Quando ela relembra a cena na cabeça, seu biscoito fica úmido e ela admite que Hayate é o cara mais legal que conhece. Ela se levanta, anda pelo corredor e percebe como tudo está impecável. Maria explica que Hayate tem limpado sem parar e falado sobre sonhos, como alguém que encontrou um propósito na vida. Nagi começa a corar, perguntando-se se todo esse esforço é porque ele está se preparando para o futuro deles juntos. Ela começa a se mexer nervosamente e Maria provocativamente pergunta que tipo de sonho ela está imaginando. Nagi rapidamente diz que é totalmente normal ter sonhos, então declara que venderá 1 milhão de cópias de seu mangá. Nagi então pergunta que tipo de sonho Hayate tem, mas Maria admite que não sabe. Ainda assim, ela supõe que deve ser algo grande, considerando o quão sério Hayate estava sendo. Infelizmente, Nagi está sob a impressão de que seus sonhos envolvem dar-lhe intimidade por trás como um trabalho diário. Mais tarde, Maria fica curiosa e pergunta diretamente a Hayate qual é o seu sonho. Ele fica envergonhado e hesita, mas ela o encoraja a ser honesto. Finalmente, ele revela que seu grande sonho é viver em um apartamento de 3 quartos. Isso leva a um flashback de quando ele disse isso para sua turma, e todos, incluindo seu professor, começaram a chorar com sua história triste. Maria apenas o encara sem expressão e sua confiança nele claramente diminuiu. Hayate pergunta nervosamente se é um sonho grande demais, mas ela mente e diz que é um sonho lindo. Maria então lembra que o celular dele quebrou recentemente e pede para ele comprar um novo. Ela também lhe diz para relaxar e passar um tempo na cidade. Hayate visita uma grande loja de eletrônicos e compra um telefone moderno com recursos de videochamada. Enquanto dava uma olhada, ele vê que a agenda pode armazenar 1000 contatos e brinca que é muito mais do que ele jamais precisará, porque é um perdedor sem dinheiro e sem vida social, assim como todos vocês. Pensando nos seus antigos colegas de classe, ele percebe que não há nada impedindo-o de visitar a escola, já que a mensalidade foi paga e ele nunca se retirou oficialmente. Curioso, ele decide ir dar uma olhada. Uma vez lá, ele se sente um pouco nervoso, mas se lembra de que ainda está tecnicamente matriculado. Nesse momento, sua ex-colega Ayumu chama seu nome. Ela fica surpresa ao vê-lo e diz que todos estavam preocupados desde que ele desapareceu depois do Natal. Ele explica tudo o que lhe aconteceu, desde perder sua casa até se tornar um mordomo. Ela fica chocada com sua história, mas claramente feliz por finalmente vê-lo. Quando outros colegas aparecem, eles provocam Ayumu por estar completamente apaixonada por Hayate. Um até diz que ela chorou quando pensou que Hayate havia desistido, e Hayate percebe que talvez não tivesse morrido virgem se tivesse continuado na escola. De repente, um dos professores aparece e solta uma bomba. Hayate não é mais estudante porque seus pais vieram e pegaram de volta o dinheiro da mensalidade. Ayumu dá um tapa no professor pensando que é mentira, mas Hayate admite que é verdade. Percebendo que não pode voltar para a escola, ele começa a ir embora. Ayumu corre atrás dele e confessa que não consegue parar de pensar nele. Ela pede para ele sair em um encontro, mas ele pensa no rosto choroso de Nagi e recusa. Tentando esconder seus sentimentos, ele mente e diz que só gosta de 2 garotas, mas rapidamente admite que é uma piada e explica que não pode deixar alguém importante para trás. Furiosa e de coração partido, Ayumu lhe dá um tapa e sai furiosa. Naquela noite, de volta à mansão, Nagi cumprimenta Hayate feliz e pega seu novo telefone, salvando o contato dela como o primeiro. Ela diz a ele para enviar mensagens ou ligar para ela a qualquer momento, o que deixa o rapaz feliz. Enquanto isso, Ayumu está sozinho na cidade ainda pensando em Hayate. No dia seguinte, Ayumu vai à loja de vídeo do Wataru para devolver um DVD. Wataru pergunta a opinião dela sobre o filme, e ela dá uma nota de 60 em 100, dizendo que só alugou porque queria entender melhor os meninos. Saeki entra e pergunta sobre o cara de quem ela gostava, e Ayumu confirma que ele desistiu e desapareceu. Enquanto eles começam a discutir sobre anime, Wataru diz para ela assistir One Piece, prometendo que fica bom depois de 1000 episódios. Para de mentir. Mas ela sabe que aquele programa é uma porcaria e vai embora. Logo depois, Hayate passa para devolver um vídeo. Wataru pergunta o que ele achou e Hayate diz que tinha boas lições de vida, embora Nagi não tenha gostado. Lá fora, Ayumu se lembra que tinha que pegar uma fita para uma amiga e ver Hayate saindo. Pensando que isso é destino, ela o persegue, mas não consegue alcançá-lo. Ela o vê entrar na mansão e percebe que é grande demais para ser uma casa normal. Lembrando apenas a parte em que Hayate disse que era garantia de uma dívida, ela assume que a mansão pertence a Yakuza e que Hayate está sendo maltratado. Ela entra furtivamente no terreno, mas a equipe de segurança a cerca e informa Maria sobre um intruso. Pensando que está em território da Yakuza, ela entra em pânico achando que será atacada por 30 homens de preto, um após o outro. No entanto, Maria a identifica como uma estudante e diz aos guardas para deixá-la ir. Ayumu imediatamente foge e se esconde, mas Tama se aproxima sorrateiramente por trás dela. Ela entra em pânico e corre novamente, mas Tama instintivamente a persegue.
Assim que Tama salta, Hayate aparece e o chuta pra longe, salvando-a de ser lambida por um gato. Ayumu olha pra ele com amor e diz que eles precisam fugir, o que o deixa confuso. Nesse momento, Nagi aparece e pergunta quem é Ayumu. Quando ela descobre que Ayumu é um colega de classe e Ayumu descobre que Nagi é dono da mansão, a tensão entre eles dispara porque ambos querem ser os primeiros a provar a linguiça de Hayate. Os dois se envolvem em uma competição de olhares e invocam animais espirituais para lutar até que Ayumu se assusta. Ela promete levá-lo embora antes de sair correndo, mas Nagi, com uma tristeza visível no rosto, implora que ela nunca o deixe por outra pessoa. Naquela noite, Nagi senta-se com Maria e reflete sobre o quanto Hayate a ajudou desde que ela o conheceu. Inspirada, ela decide que fará algo em troca. Hayate está silenciosamente.